13 anos, Débora já tem a certeza que as aulas de robótica que recebe no ensino fundamental vão servir de base para a escolha de sua profissão. Engenharia. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Alô. Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor, antes não era assim não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Boa noite, moçada. Boa noite. Eu estava ali comentando que a melhor invenção que a galera fez nesse Campus Party agora foi colocar tanto cabo de rede aqui, onde tem fala, né? Porque as pessoas chegam e ficam aqui, né? Mesmo quando acontece um buraco que nem esse, uma casa em que a gente acabou tendo que fazer uma modificação aqui. Ok. Pronto. Se vocês forem ver na programação, eu não sou o João Marcelo. Meu nome é Mabuse. A galera está dizendo que não é verdade, mas é verdade, assim. Houve realmente uma pequena confusão, mas agora a gente vai tentar fazer um exercício muito louco de falar sobre design especulativo aqui em muito menos tempo do que eu acho que seria possível, mas a gente tenta, né? Na verdade, assim, boa parte dessa apresentação é para a gente falar sobre... Deixa eu ver aqui se rola... Opa! Eu estou aqui apanhando da... Pronto. Quem foi que assistiu essa última versão de Mad Max aqui? Massa. Mad Max é um exemplo muito interessante de design especulativo, mas para a gente entender o que é que a gente está querendo dizer com isso, eu quero falar sobre uma coisinha rápida antes, um pouco teórica, mas que não será maçante, que é o seguinte: para a gente entender design especulativo, eu queria falar rapidinho de algumas perspectivas do design. Eu acho que isso vai dar certo. Agora vai dar certo. Na história do design, o design não é um conceito só, não é uma atividade só. A gente pode ter perspectivas diferentes para entender essa atividade, Talvez a mais conhecida seja o design para comunicação, né? Design para comunicação faz parte do dia a dia da gente, com produção gráfica desde sempre, e animação, televisão, tudo isso são aplicações específicas do design para comunicação. Quando você tem uma peça que nem essa, fantástica, do mapa do metrô de Londres, assim, foi uma aplicação de design para comunicação. Eu normalmente falaria muito tempo sobre essa peça, mas uma das coisas só, mas não vai ter tempo, mas uma das coisas só que eu acho interessante é que, se você entender, o Harry Beck, que foi quem fez esse mapa, esse conceito, na década de 30, ele acabou com a geografia, porque não existe uma relação entre a distância dos pontos e o ponto geográfico onde ele está. E, ao mesmo tempo, nessa abstração, ele criou um mapa que é basicamente um mapa de informação. Aquelas coisas muito simples, mas são extremamente revolucionárias nesse entendimento. E, ao mesmo tempo, dá para entender muito mais da solução dele quando você pensa que ele era engenheiro elétrico, né? Então, isso é uma placa, de circuito impresso. É praticamente uma placa.
A gente também pode fazer design para comunicação sem nada que seja visto nem ouvido. Eu não sei que se boa parte de vocês deve saber, mas o gás da casa, que todo mundo tem em casa, o gás butano, ele não tem cheiro. Então, se houver um vazamento de gás, a casa explode, ou você tem algum problema de asfixia, tudo. Para que isso não aconteça, teve um projeto de design para colocar um cheiro específico no gás. Mais uma vez, design para comunicação. O que é que a gente tem de ferramenta para o design para comunicação? A gente tem uma ferramenta meio antiga, né? A gente tem pelo menos 5.000 anos de escrita, uns 500 anos do tipo móvel, se você considerar o design gráfico, assim como começando com o tipo móvel, claro que tem outras abordagens, pelo menos 100 anos de animação e um monte de possibilidade de você abrir a mente e experimentar o que é que pode, que nem você colocar um cheiro específico no gás, o que é que pode fazer sentido. Outra abordagem que a gente tem, outra perspectiva, que está extremamente na moda, é design para a solução de problemas. Né? É uma coisa que já não é novidade, especificamente. A coisa toda de design thinking e tudo mais. E uma das razões de eu fazer essa fala é porque tem uma tendência cada vez maior de você achar que isso é o design especificamente. É a visão hegemônica de design. É uma das visões. É baseada na lógica nessa ISO, de design centrado no humano, né? E lá no César, eu trabalho lá no César, a gente tem uma simplificação que é basicamente esse roteiro, né? Onde você pesquisa, gera ideias, prototipa e avalia o que foi feito. O que é que acontece? Depois do momento que virou uma moda mesmo, o design thinking, se encara o design thinking como uma solução para absolutamente qualquer coisa. E, na real, isso não é uma verdade. Assim, tem problemas de alta complexidade que não são resolvidos dessa forma, não podem ser resolvidos dessa forma. Ou problemas que envolvam, isso aí também é um problema de altíssima complexidade, envolvam a modificação do comportamento das pessoas. Por isso que, sim, aí, entre as ferramentas, isso aí é uma coisa interessante, que é importante saber. A partir do momento que você começa a se aproximar do entendimento das pessoas, e isso foi o mais valoroso que eu acho que teve dessa abordagem de design para a solução de problema, a gente se aproxima das ciências sociais, e a gente tem um monte de prática baseada em etnografia, um monte de prática de psicologia, linguística, que faz parte agora do repertório do design. Isso foi, para mim, eu acho que foi o que foi mais valioso dessa abordagem. E o que a gente chama de design especulativo é um design para reflexão. O que é que isso significa? A gente está interessado no futuro. Não naquela futurologia, mas a gente está interessado nos futuros mais ou menos dessa forma. Aqui é um gráfico até bem conhecido, onde você entende as coisas que estão acontecendo no presente e o que vai para o futuro. Essa faixa de azul mais escura, ela aponta o que é provável de acontecer. A gente sabe que o que está nessa faixa é o que provavelmente vai acontecer. Beleza. Se a gente pensar que você não está querendo fazer nenhuma inovação no mercado, no seu produto, tudo, você fica aí. Você vai ter um monte de certezas e vai ter uma certa comodidade, digamos assim. Aí você começa a ir para a faixa depois, que é já o que é o plausível. Plausível é aquele negócio que existe a chance de acontecer, mas é uma chance, existem várias hipóteses, e o que é mais interessante é que não é uma coisa só, assim, muito provavelmente várias coisas podem acontecer. Olha o grande Breno, tudo bem, meu querido? E por fim, o possível. O possível é maravilhoso porque no possível cabe absolutamente qualquer coisa. No possível, a velha fala de um colega nosso, no possível tem até... É possível ter unicórnio, pô. É possível ter vida em outro planeta, é possível um monte de coisa. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com design especulativo, a gente está trabalhando nessa zona aqui, que é o preferível. É uma mistura do que é provável com uma boa porção do que ainda é apenas plausível, assim.
o grande barato disso é que você acaba trabalhando, para você encontrar o que é essa faixa, você acaba tendo que circular em ambientes e circular em outras faixas, inclusive as do possível. Assim. Você acaba, para entender o que é que vai ser esse futuro e poder testar esse futuro, você acaba tendo que ser muito mais divergente nisso. O design especulativo, assim, a ideia é essa, uma mudança de paradigma. A gente não está interessado no projeto em cima dos problemas que a gente tem hoje. E nem no mundo hoje, mas como é que seria esse mundo, como é que pode ser esse mundo e, na verdade, como é que, preferivelmente, a gente gostaria que ele fosse. Eu vou dar uma corrida aqui, um pouquinho, para a gente ir... Aí veja que legal, assim, a gente estuda acumulativo. Isso não, você não está... uma coisa não sobrepõe a outra. Tipo, depois que apareceu o Design Thinking, todo design para comunicação não faz sentido. Não. Se você não tem design para comunicação, você não se comunica com as pessoas que vão lhe ajudar a solucionar aqueles problemas. Da mesma forma, todas as práticas antropológicas, tudo são uma base poderosa, uma base muito importante para a gente trabalhar com design especulativo. E aí começa a chegar junto uma série de outras práticas que não eram vistas como aplicáveis ao design sério, digamos assim. A ficção, por exemplo. Desde o design conceitual, ficção científica mesmo, aquela abordagem do e se tal coisa for desse jeito. E a arte contemporânea, que é como o espaço de liberdade é onde a gente encontra umas possibilidades extremamente interessantes. Aí eu vou dar uns exemplos aqui sobre isso. Isso é um carro da BMW, é um exemplo massa de design conceitual. Eu não dirijo, eu não tenho nenhuma relação com o carro, então, assim, eu achei esse carro fantástico, basicamente porque o conceito dele é o seguinte: a galera queria fazer um carro que fosse extremamente leve. Qual foi a abordagem? Qual é a primeira coisa que você tem que tirar para deixar o carro mais leve? Você tira a carroceria, Um monte de metal, você não precisa do metal. Para que você vai querer? Você tem toda uma estrutura que protege o passageiro e o motorista, e ele é feito de tecido. Quando você abre o capô dele, é mais ou menos como abrir um fechiclé aqui. Quando você abre a porta, ela cria aquele vinco extremamente elegante ali. É um outro material, uma outra abordagem. Aí, isso é um design conceitual. A indústria automobilística faz isso há muito tempo. Esse carro alguma vez foi produzido mais do que uma unidade, provavelmente? Nunca. Porque não faz sentido. Agora, o fato de você criar esse carro, e ele existe um ou dois, uma quantidade mínima deles. Cada vez mais com o internet e tudo, você filma o uso do carro, você filma o conceito que está por trás dele, e ele funciona como um objeto de design especulativo. Ele levanta um monte de questionamento. Um monte de gente deve ter pensado imediatamente: o cara passa um estilete ali, já rasgou o que seria a lataria do carro. Massa. Então, o que é que a gente pode fazer para a lataria ou não ser rasgável, digamos assim, esse tecido, ou então ele ser tão barato que tanto faz o cara rasgar, você vai e troca por outro. Você começa a pensar uma indústria das mais antigas que a gente tem de uma forma completamente diferente. Mas isso não é nem o que eu acho mais interessante. Vocês conhecem essa peça de design aí? A galera de design conhece bem. Isso é um espremedor na verdade, isso é um espremedor de limão siciliano, de Philip Stark. Ele é um espremedor de limão siciliano pelo seguinte: se você tentar espremer qualquer outra coisa com ele, é um desastre. Porque ele espalha o líquido para tudo que é lado, sabe? Eu descobri isso um dia desse. E não usando, na verdade. Agora, ele até entrou em série. Agora, é um objeto de design que ele entra. Você compra esse espremedor, basicamente, ou em alguma loja chinesa na internet que tem absolutamente tudo, ou então em loja de museu. Quando ele foi criado, o que foi relevante dele é que ele criou um discurso, uma discussão a partir de um discurso que é o seguinte: o design não é só uma peça de uso funcional.
é um trabalho de arte. Eu dou aula no mestrado de design, mestrado profissional de design do César, e um dos meninos, quando eu mostrei isso, ele, eu tenho um desse, ele fica na estante, junto com o trabalho de sei lá quem, o cara encara como uma forma de um trabalho de arte. Ele gera muita discussão, ele está em capa de livro sobre design thinking, por exemplo. Aí a gente tem um outro campo onde o design especulativo é extremamente forte, que é o campo da moda. Esse cara é fantástico. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição sobre o trabalho dele, Alexander McQueen. Se você pega uma foto de uma coleção dele, essa aqui, cara, a gente pode parar e guardar metade da tarde para falar dessa foto, pô. O cara consegue uma foto que representa um desfile dele, uma coleção dele. Ele consegue ter uma série de narrativas aqui com essa foto, que é quase como se você estivesse vendo um filme, pô. Ele é extremamente rico. Boa parte, e o grande negócio que eu acho é o seguinte, essa riqueza toda que ele bota na coleção de alta costura que vai para o desfile, um desfile que nem esses vários desfiles aqui, só que são peças conceituais. Eu, pessoalmente, acho de extrema riqueza, assim, são belíssimas. Agora, além disso, tem um negócio massa. Cada uma é uma peça conceitual mesmo, que remete a alguma série de signos que fazem sentido para a indústria da moda. Por exemplo, essa exposição que tem, essa roupa que tem, esse vestuário que tem a impressão em colorido de uma combinação de pele de cobra, sei lá o que, isso era a altíssima tecnologia que existia de impressão em tecido colorido naquele momento. Ele usou isso para criar uma peça conceitual que levanta uma discussão, inclusive, mais do que a discussão, que incita certas coisas dentro da indústria da moda. Aí se você for hoje, eu acho que 5 anos depois dessa peça, e você for lá na Rua das Calçadas, aqui no Recife, você vai ver uma quantidade enorme de leg feminino com impressões coloridas das mais absurdas você imaginar. Você tem leg feminino de Frida Kahlo, um monte de Frida Kahlo lá, umas coisas de... as texturas, tudo. Ou seja, sai do design conceitual muito rapidamente para fazer parte da indústria da moda. O que é que eu acho fantástico da indústria da moda nesse sentido? Eles, além de tudo, fazem o design conceitual e é vendido muito caro. A própria peça de design. Tem colecionadores dessas peças e tudo mais. Deixa eu ver mais. Aí a gente vem para Mad Max, né? A capacidade de uma peça de cultura pop gerar discussão é uma coisa que talvez até extrapole um pouco o que seria o domínio do design especulativo. Mas eu acho fantástico que a gente tem que colocar o efeito que esse filme causou, a discussão que ele levantou em cima de gênero e de deficiências físicas, foi absurdo, assim. Eu sou fã do diretor, independente de qualquer coisa, George Miller. Eu acho fantástico ele, com 72 anos, conseguir fazer um filme que reinventa a série toda, praticamente, reescrevendo o papel da mulher dentro da série. Quem não viu, é fantástico. Eu acho fantástico. Além de você não conseguir, você fica grudado na cadeira. Se você tiver ansiedade, é uma coisa que é terrível. E, além de tudo, essa questão da personagem de Charlize Theron não ter uma parte do braço. Isso é genial. Isso é genial, porque eu li um texto, vários textos, na verdade, de meninas que também não tinham uma parte do braço, tinham deficiências físicas assim, e falando que, porra, pela primeira vez viram um herói que é igual a elas, porra. Que isso é uma felicidade muito grande, dá um empoderamento maior nelas. E o mais legal, assim, é completamente irrelevante para a história
o fato dela não ter esse braço. Assim. É irrelevante. É lindo isso. Aí, assim, isso aqui a gente estava falando de vários aspectos e chegando agora em uma das áreas que eu acho que é mais rico isso, que é artes plásticas. A arte contemporânea, na verdade. Há um tempo atrás, teve uma discussão muito interessante. Esse trabalho é relativamente antigo, mas teve uma discussão muito interessante porque estava se começando a fazer modificações genéticas em animais para eles ficarem cada vez mais parecidos geneticamente com humanos, para você poder usar os órgãos desses animais em transplantes para humanos, né? As questões éticas que estão envolvidas são absurdas, né? Tem uma quantidade enorme. Agora, uma coisa é você pegar paper científico da discussão ética daquele negócio, vir para um seminário e discutir aquilo ali baseado em texto e tudo mais. Aí essa artista plástica italiana, ela resolveu fazer essa peça, esse trabalho aqui. Isso aí é uma escultura hiperrealista desse híbrido, assim. É em tamanho natural e é exposta em tamanho natural. E o grande questionamento é, a gente está modificando geneticamente esses animais para serem mais parecidos com humanos. Qual é o limite que ele vira algo humano, deixa de ser o animal? Até onde vai esse hibridismo, assim? Eu acho fantástico, é perturbador, eu acho, é um trabalho perturbador para burro para mim. Apesar que eu tenho que mudar esse slide, porque eu sempre uso esse de exemplo, aí eu já estou olhando e já não me perturbo mais. Sabe? Mas eu acho, a arte contemporânea tem esse papel. Esse aqui é muito perturbador, e esse é o último exemplo para a gente abrir para perguntas, se vocês tiverem tudo. Só que foi um trabalho que foi o seguinte, qual é o negócio do design especulativo que é extremamente relevante? Você cria uma narrativa, essa narrativa não ela pode não ser factível, mas você tem que encontrar formas para expandir a narrativa. Ela vai ficar cada vez mais real, digamos assim, e cada vez mais gerando mais novidades, mais reflexões, o quão mais detalhado você for. Tem um exemplo clássico que o pessoal diz, não basta você pensar o carro do futuro, você tem que pensar qual é o engarrafamento que vai ter com o carro do futuro. Essa que é a viagem. Aí é o seguinte, esse grupo, um grupo de arte também, partiu de uma pesquisa sobre a quantidade de mulheres que estava aumentando, se não me engano, na Dinamarca, que queriam ter a experiência de de engravidar, mas não queriam ter filhos. Queriam ter a experiência de engravidar. Era uma estatística que estava, uma estatística muito doida, mas que estava rolando, estava crescendo. Eles cruzaram essa estatística para ter um cenário de futuro complexo, que seja interessante. Eles cruzaram a estatística com a quantidade de mulheres que tinham a preocupação com espécies que estavam entrando em extinção. Aí, a partir disso, começou-se a criar um cenário de futuro onde a mulher poderia optar por... E as mulheres, isso vai ser extremamente... provavelmente extremamente desconfortável de pensar, mas as mulheres que queriam optar por fazer a gestação de alguma espécie que esteja em extinção. Porque aí você tem a experiência da gestação, mas ao mesmo tempo você não tem o filho e você ainda ajuda que aquela espécie que está em extinção, ela cresça, né? A partir daí, design especulativo, começa um exercício de quais são as espécies, então, que teriam maior chance de sobreviver no útero das mulheres, e eram peixes, segundo uma pesquisa maluca dos caras. Eram peixes. Já que eram peixes, qual era o tipo de peixe específico? Isso aqui é um tipo de tubarão. Seria o filhote de um tipo de tubarão. Aí, a narrativa toda é exatamente essa, inclusive com explicações científicas, tudo mais. Esse é o tipo de trabalho que
Eu fico imaginando, por exemplo, é uma coisa que até eu vou num evento no SESI, no Rio, para falar sobre isso. A capacidade que você pode ter de levantar discussões, por exemplo, em sala de aula, a partir de design especulativo, é uma coisa fantástica, pô. A quantidade de tópicos que você pode tratar aqui, muito que, quando você tem essa narrativa, eu acho massa, tem uma lógica que eu acho muito legal, que é assim, quando a gente faz um contraponto entre ficção de um lado e realidade do outro, a gente está fazendo uma burrice imensa, assim, porque não existe a realidade que a gente vive ficções dentro da realidade. E a nossa realidade, boa parte dela é ficcional. Por exemplo, existe uma ficção chamada o planeta, um país chamado Brasil. Não existem barreiras naturais que delimitam o Brasil. Então, isso é uma ficção que é acordado com todo mundo que existe. Então, o poder das ficções é muito forte. E quando você cria elementos, o cinema é muito forte nisso também, cria elementos que podem ser visualizados, que nem essas peças aqui, para gerar discussão, eu acho que assim, o céu é o limite para esse tipo de abordagem. Só para concluir, para abrir a pergunta, se vocês quiserem, eu acho que esse é o grande caminho, inclusive, para uma ligação cada vez maior das várias disciplinas, onde você vai ter, por exemplo, o CESA, onde eu trabalho no Instituto de Inovação, a gente tem um laboratório de interações artísticas, porque a gente entende que tem certas coisas que tem que ter a galera de arte lá. Tem que ter, para pensar nesses futuros tão possíveis e prováveis e plausíveis tudo, só o design como ele é hoje não dá conta. Eu acho que é isso. Perguntas? Acho que eu até fiquei no tempo, pô. Boa noite. Você mostrou o exemplo de Mad Max aí, e antes de falar, você mencionou que uma peça de cultura pop, assim, tá bem quase na beirinha do que é design especulativo. Mas você acha que o cinema, assim, a ferramenta de vídeo, pode ser uma ferramenta útil para gerar esse pensamento que outros trabalhos de design especulativo geram, assim? Cara, tecnicamente, quando se fala em design especulativo na literatura, é muito associado à produção de objetos. Eu discordo disso. Eu acho que os objetos, eles podem ser, a gente pode estar considerando objetos informacionais, na verdade. Por exemplo, de um filme até um texto, pô. Um texto mesmo. A gente usa muito uma prática que é de cenarização, onde você faz uma série de exercícios para definir 4 cenários do futuro. A capacidade de você, só com a comunicação verbal, você falar e levantar questionamentos é enorme. O vídeo é uma ferramenta fantástica para isso. Inclusive, cada vez mais com a produção muito barata de vídeo. É disso que eu estou falando, assim, não só de cinema comercial, assim, vídeo experimental, conceitual, produzido por assim, independente e tal. Concordo. É uma puta ferramenta. Quando você vê objeto sendo usado nesse contexto, inclusive, quando você vê na biografia que existe sobre o assunto, é uma coisa interessante que normalmente são em museus de arte contemporânea. Aí tem cada vez mais trabalho de design que é para levantar questionamento que está em exposição no museu. O vídeo tem a vantagem de estar no WhatsApp, né? O spam de vídeo para tudo que é lado. É massa, concordo. Você comentou sobre a importância do design especulativo para a gente poder pensar em questões futuras, até levantar questionamentos importantes. Eu curso design e acho que a maior parte das faculdades, das universidades é assim, a gente estuda design como projeto e uma coisa muito concreta. Então a gente não é meio que incentivado a pensar em algo que não seja real, por exemplo. Principalmente porque a gente, por exemplo, vai trabalhar em lugares onde a gente tem que entregar um negócio real para um cliente real. Então, qual a melhor maneira de desconstruir isso, assim, de tentar desconstruir essa ideia de que
esse bloqueio que a gente tem quando vai tentar criar algo de, não, isso é muito fantasioso, não é melhor trazer mais para a terra, assim. Bruna, é graduação que está fazendo? Massa. Esse é o tipo de raciocínio que funcionava muito bem no século XX, sabe? E assim, é muito natural isso acontecer na academia, porque eu estava falando até com a galera que, tipo, quando você estuda, tem uma disciplina chamada Filosofia do Design, que a partir de 2000, o cara Terence Love começou a levantar. E se você vai pensar efetivamente o que é o design, é uma coisa muito mais anterior ao século XX e muito mais muito mais diferente do que a gente está acostumado a ver dessa relação com a indústria. Mas a gente não pode negar que a formação de um mercado a partir da segunda metade do século XIX dá uma forma para o design que faz com que as universidades até hoje digam esse tipo de coisa, que você tem que fazer, porque os clientes reais estão aí, tudo. Esses clientes existem, tudo bem, mas assim, essas universidades não estão percebendo como as coisas estão mudando muito rápido. Cada vez mais você fazer, por exemplo, uma coisa que eu, na minha ignorância, uma das últimas coisas que eu pensei que definia o design era o projeto. Porque você fazer design para ser multiplicado, que é uma das definições do design, né, que você faz para ser multiplicado industrialmente e tudo mais, com impressão 3D em casa, isso morre, né? Com carro que você compra exatamente do jeito que você quer pela internet, isso morre. Aquilo deixa de ser design, vira artesanato, vira arte. Não, isso é design, né? Só que o projeto também morre. A gente tem cada vez mais, primeiro começou na arquitetura, mas está cada vez mais para design de produto o uso de algoritmo para geração de forma. Está sendo mais comum. Aí até o projeto morreu. E por outro lado, quando você começa a falar do futuro do seu cliente, tá bom, talvez você não consiga atingir um cliente muito próximo, ou talvez até não. Talvez o cara da mercearia da esquina consiga ter uma visão de que é mais importante para ele pensar daqui a 20 anos do que fazer só a logomarca e ficar ali e tudo mais. Mas uma coisa você pode ter certeza, as grandes empresas mesmo, o trabalho que você faz especulativo é muito mais valioso do que o trabalho que, infelizmente, a maior parte das universidades tenta. Aí eu acho que as coisas vão mudar. Se você quiser depois fazer o mestrado de design lá da Federal, as coisas estão mudando. A gente está vendo esse tipo de coisa. Da Federal não, pera. Mestrado de design lá do César. Mestrado de design profissional. Boa noite, meu nome é Patrick. A gente conversava aqui antes sobre, de certa forma, a importância da dúvida ou da pergunta no processo de criação. Basicamente, o que eu entendi do que tu apresenta sobre o design é desvincular o design do desenho e mais pensar nele como solução e inovação de questões diversas que você pode aplicar. Pelo menos eu entendi assim. Eu queria te perguntar isso. Qual o papel da pergunta, qual o papel da dúvida, na tua opinião, na criação desses mundos futuros que a gente não sabe o caminho que vai ser trilhado ainda? Porque entre essa pergunta que vai haver e o diálogo com os problemas que estamos tendo aqui, existe um gap gigante. Parece com o que a menina falou assim, a universidade está criando para responder perguntas atuais, mas não está estimulando para você ter capacidade de responder perguntas no futuro. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a pergunta, né, um futuro que não existe, qual é o papel dela, e esse gap aí de diálogo com o presente. Eu acho que assim, só um entendimento que eu acho que vai ficar bem claro. Eu acho que aqui é só pergunta mesmo. Você cria, o design especulativo cria basicamente mais e melhores perguntas. Porque o grande negócio é a pergunta, pô. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aumenta o número de casais, a partir do momento que você tem casamento do mesmo sexo, ou então tem mais casais que querem adotar. A partir do momento que você tem uma qualidade de vida maior, você vive mais, você tem mais
mulheres e homens querendo adotar. Aí o que é que isso aconteceu nos Estados Unidos? Existe um puta mercado de barriga de aluguel. Um mercado enorme. Aí eu poderia dizer para você que a gente poderia fazer um exercício especulativo, onde você diz que não, agora no lugar de só ter a barriga de aluguel, que é um mercado gigantesco, a gente cria, é um negócio absurdo, certo? A gente cria offshore de barriga de aluguel, certo? Aí nos Estados Unidos você paga para as mulheres engravidarem na Índia, porque aí sai mais barato, tudo mais. Quais são os problemas que pode ter para as mulheres na Índia? A partir desse momento, o óvulo e o espermatozoide são de norte-americanos, eles mandariam para a Índia isso aí e começaria a ter inseminação nas mulheres e depois você só ia lá pegar o bebê, certo? O bebê é caucasiano, apesar de nascer de uma mãe que não é. Aí você diz, pô, isso é uma ficção científica completamente absurda, né? Mas o fato é que isso está acontecendo num nível em que na Índia você tem 2.900 e tantas clínicas, que estão fazendo isso. Isso é hoje, isso não é design especulativo. Aí o que é que começa a acontecer? Tem grandes clínicas fazendo isso. Grandes no sentido de tem muita condição, tudo. Mas tem clínica de fundo de quintal, certo? Numa reportagem que eu vi da BBC, inclusive, aí o papel da comunicação pública para essas coisas, a repórter foi numa reunião com uma dessas figuras dessa clínica e eles explicaram que a clínica é pequena e a gente não pode ter perda, né? Assim, a gente tem que garantir que o bebê vai vingar, tudo mais. Então a gente pega e insemina o máximo possível de óvulos, né? Aí, porra, mas e acontece? De vez em quando tem gêmeos, né? Que nascem. Mas aí o que acontece? Porque o casal só encomendou, aí vê, quais são os efeitos da relação de dinheiro para isso. Mas o casal só encomendou um, né? Aí o que é que vocês fazem? Não, uma das coisas que a gente faz é descartar o outro feto, né? É uma coisa normalmente chocante para algumas pessoas e tudo mais ou menos. Mas a outra alternativa é mais louca. Eles deixam nascer o bebê nasce, e eles tentam vender esse bebê para outra família. Tipo, se tu não se incomodar, a gente tem esse aqui que está para pronta entrega, não precisa esperar 9 meses. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando de design especulativo? Se há alguns anos tivesse se pensado isso tudo como ficção científica, provavelmente a gente não ia chegar nem perto da realidade. Tem um livro que eu acho massa, que é 2001, Odisseia no Espaço, que é escrito depois que foi feito o filme. Stanley Kubrick se juntou com Arthur C. Clarke e fizeram o livro, né? E na introdução eles falam, a gente sabe que, a última frase da introdução, a realidade é muito mais esquisita, a realidade é muito mais estranha. Mas através desse tipo de exercício, você tem um papel disso muito forte para você começar a pensar as leis, pô. Qual é o problema de legislação? A legislação nunca acompanha a tecnologia. A legislação nunca acompanha a ciência. Então, se você começa as discussões antes dessas coisas acontecerem, talvez você tenha um impacto muito positivo na sociedade, né? Esse negócio da Índia é foda, viu? Oi, tudo bom? Não é nenhuma pergunta, é mais um comentário baseado também na parte de design especulativo. Mais na área de dispositivos móveis, celulares. Sempre quando lança qualquer dispositivo, ou, por exemplo, iPhone, que é aquele AUE todo antes de lançar, aí tem os conceitos que são lançados. E tem um que foi lançado, um conceito, que acho que já faz cerca de uns 3 anos, e que até hoje muitas pessoas acham que realmente é um modelo que vai ser lançado. Que eu acho que alguém já viu, que é um modelo de iPhone que se desdobra, que mostra... projeta um teclado na mesa, projeta uma tela na parede e vira tipo como um MacBook. E muitas pessoas que às vezes não acompanham lançamento de gadgets, quando vê, não, esse vai ser o iPhone 7 que vai ser lançado. Então, às vezes engraçado pensar que o design especulativo, para muitos,
com o avanço tecnológico que já tem atualmente, já é uma coisa possível. Não, já é possível ter um iPhone que projete a tela na mesa e outra lá, não, mas é esse que vai ser lançado. Então, eu acho muito bacana isso. Além de gerar essa questão essa discussão toda, todos os pensamentos de se vai ser possível fazer aquilo, muitas pessoas acabarem já colocando tanta fé nisso. Não, realmente é algo que já é concreto, que já está ocorrendo. E o mais louco de tudo é que a maior parte desses designs conceituais, todos, na verdade, não tem rigorosamente nada a ver com a Apple, né? É meio uma produção de fã gerando... É muito curioso. Agora, por exemplo, a indústria de mobilidade, a indústria de mobile mesmo, né, de celular, tudo, não sabe trabalhar com design conceitual. Eu tenho certeza absoluta disso. A indústria automobilística faz isso muito bem e a moda faz isso no nível das peças de design de moda serem vendidas. Você não tem um design conceitual, um celular de design conceitual que seja vendido. É uma coisa para prestar atenção. Mais perguntas? Mabuzio, primeiramente, prazer em conhecer, né? De novo, né? Te vi no ano passado aqui na campus. Assim, minha área é programação, eu não sei nada disso aí que vocês estão falando. A minha dúvida é a seguinte: o que fez a Apple hoje ser a Apple, uma das grandes preocupações de Steve Jobs era essa questão do design. Hoje em dia, eu já vi até softwares que tem até cara de Windows 95, cara. O cara termina um software agora e tem um design horrível. Então, assim, o que tu acha dessa importância do design para a construção de software, construção web, desenvolver web app, né? E o que tu acha que as faculdades, universidades deveriam fazer? Porque eu acho que deveria ter um incentivo maior, né? Sobre essa preocupação do design. Design é uma coisa muito importante na área. Pegando de trás para frente, o que é que a universidade devia fazer? A universidade devia ser universidade. A universidade devia ser um lugar onde os vários centros se conversam, sabe? Aí, por exemplo, você devia ter aula de gente de engenharia junto com gente de design, junto com gente de biologia. Essas aulas deviam acontecer. Quando você entra em engenharia, tu deve ter passado por isso, você tem o básico onde tem todas as engenharias juntas, né? Você tinha que ter instrumentos para botar todo mundo junto. É muito rico você ter um cara que sabe fazer a pesquisa etnográfica trabalhando com um cara de código, pô. É muito rico. O papel daquilo que a gente estava falando de design para solução de problemas, para interfaces, hoje em dia também é básico. Não adianta você tentar produzir nada sem ter uma noção exata ou mais aproximada das necessidades e da utilidade do que você vai fazer, né? Eu acho que o maior erro nessa loucura toda de startup hoje em dia é você achar que tem que ter um resultado imediato e você sair pulando uma fase, como, por exemplo, ver se aquilo faz sentido, pô. A quantidade de startup que não faz sentido nenhum é absurda, é imensa. Aí você tem uma perda de esforço das pessoas. Tem gente que provavelmente nunca mais vai querer fazer nada nessas áreas, porque vai ter uma experiência traumática, porque o que ele tentou fazer era irrelevante. E você tem ferramenta teórica com aplicação prática para medir isso. Só uma coisa especificamente quanto a Steve Jobs e a Apple. Eu acho que o grande negócio da Apple foi entender. Aí você vê como as coisas são, né? Se a gente for para a base teórica, Steve Jobs entendeu muito bem a teoria do fetiche da mercadoria de Karl Marx, sabe? Que a lógica é o seguinte: o fetiche, quando tinha as navegações, fetiche eram os espelhinhos, os portugueses levavam espelho, tudo, e trocavam com os índios pelas riquezas lá que os índios tinham. Lá na base da palavra de fetiche, o índio recebia aquilo ali como uma parte dele. Era tipo, tinha um papel mágico daquilo. Um espelho, pô, você está se vendo ali, é a sua representação. O que Marx fala é que cada vez mais, isso ele falava no final do século XIX, cada vez mais os produtos assim são fetichizados, né? Assim. Hoje em dia você vê perfeitamente quando você está com... Eu uso Android, né? Eu estou com Android, tem alguém com iPhone 6, em vários momentos o cara chega e diz: ó, velho, porra, esse teu Android é um lixo, velho. Meu iPhone 6 é massa. Você está fazendo... esse é o fetiche da mercadoria.
O iPhone 6 é a minha representação. Eu é que estou dizendo que eu sou melhor do que você. Porque, inclusive, todo mundo que é de tecnologia tudo entende que assim, não tem essa relação de uma qualidade absurda de um produto para o outro. Assim. Tem celulares Android que são fantásticos. Melhores que o iPhone 6, por exemplo. Mas, por outro lado, tá bom. A parte de interação, que é um problema até antigo, que eles podiam resolver muito melhor, é mal resolvido. O pessoal da Apple faz isso melhor. Mas o mais crítico é isso. Eles entenderam o fetiche da mercadoria. É muito mais o fetiche do que qualquer coisa. Mais alguém? Galera? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço vocês ficarem aqui até agora. Vai ser um papo massa com o Breno agora, né? Cadê Breno para falar nisso? Sumiu. Obrigado, viu, pessoal?